Laboratório X operando! Eu sou o Gui e hoje iremos nos aventurar a partir de um sentido importantíssimo para a manutenção e sobrevivência das espécies, a audição. E no vídeo de hoje eu te convido a ouvir, sentir e se impressionar com os sons que a barreira do tempo e a forma como se deu a história do nosso planeta nos privou. Mas hoje, sim, hoje poderemos ouvir alguns sons do passado, reconstruídos graças à tecnologia e o trabalho em conjunto de grandes pesquisadores. Mas como sabemos, informações impressionantes dependem de evidências impressionantes. E eu te convido a entender melhor como cientistas e paleontólogos uniram forças para reviver esses intrigantes ecos do passado. Gritos, grunhidos, chamados, ecos de eras primitivas. Assim os dinossauros se comunicavam, vertendo o ar de seus pulmões em comunicação. Mas como se dava essa linguagem primitiva? Como podemos reconstruir as vozes dessas criaturas que tanto nos intriga? Os dinossauros mais recentes foram extintos há aproximadamente 65 milhões de anos atrás, e trazer à vida os sons que ecoavam nos períodos desses grandes animais é uma tarefa muito complexa. Geralmente, o único material ao qual temos acesso são apenas os ossos fossilizados desses animais, e esse modo de preservação não nos dá acesso aos principais órgãos responsáveis pela vocalização dos dinossauros. Sem os músculos e estruturas da região do pescoço, como é possível recriar o som desses gigantes adormecidos? Teriam os fósseis e a observação de seus descendentes a resposta para essas perguntas? Bom, vamos dar uma olhada nesse fascinante herbívoro da ordem dos Ornithischia, que viveu aproximadamente de 83,5 a 7,6 milhões de anos atrás. Os fósseis do Parasaurolopho foram encontrados em 1920 no Canadá pela primeira vez, mas a descoberta de um crânio muito bem preservado pode conter a resposta para as nossas questões. Técnicas modernas de tomografia permitiram que os pesquisadores reconstruíssem esse crânio em forma digital. Com a reconstrução desse fóssil, foi possível observar que o crânio possui várias vias aéreas. Seu peculiar crânio possui um conjunto de câmaras de passagem de ar, que interligava o céu da boca transportando o ar para a ponta de sua crista. O ar então voltava pelas cristas e era solto pelas suas narinas. Os cientistas recriaram o crânio desse animal e propuseram uma hipótese do som que era produzido pelo Parasaurolophus. Primeiramente, foi proposto um som exatamente como esse. Mas depois de anos, com técnicas muito mais avançadas, eles melhoraram sua proposta graças aos avanços científicos. E o som do Parasaurolopho foi atualizado para um som mais parecido como esse. Impressionante, né? Imagine você caminhando por uma densa floresta do período Cretáceo, quando de repente, em um campo aberto, você se depara com um grupo desses dinossauros, sonando suas enormes estruturas cranianas. De arrepiar, né? Ok, o nosso gigante do Cretáceo jogou alguma luz sobre o som dessas criaturas, certo? Mas e com os outros dinossauros? Como se dava? Como fazemos para saber? Alguns fósseis não preservaram as passagens de ar. Qual seria a melhor maneira de ouvir esses sussurros do passado? Os cientistas trabalham com uma técnica chamada EPB, as siglas para Extended Phylogenetic Bracting. Essa técnica consiste em observar a árvore evolutiva desses animais entre os bichos de hoje ainda vivos. Ou seja, observamos as aves sendo os mais recentes e os crocodilos sendo os mais antigos. E se você gostaria de um vídeo falando sobre a árvore evolutiva dos dinossauros, deixe um comentário que eu apresentei esse vídeo para vocês. As formas de vida atuais que possuem parentesco com os dinossauros deixam rastros de como se dava a vocalização desses animais. Portanto, devemos procurar em animais com padrões mais primitivos de estrutura corporal, como por exemplo, avestruzes, pinguins e o casuar. Sabe-se que as vocalizações das aves, com padrões mais modernos, com altas variações de som, surgiram muito depois da extinção dos dinossauros. Então, por comparação, atribuímos aos dinossauros um som entre o casuar e entre o crocodilo. Ouçam que impressionante o som de um casuar, se ele de fato não soa como um dinossauro.
Agora repare em como não podemos identificar piados ou uma gama complexa de som como nas aves que cantam. Logo, entendemos que os dinossauros possivelmente não eram capazes desse tipo de vocalização. Então, vamos escutar agora o som de um crocodilo. Os crocodilos, jacarés e gaviais são um outro parente dos dinossauros, dessa vez muito mais antigo e seguindo uma linhagem diferente da dos dinossauros. Portanto, o som dos dinossauros deveria ficar entre esses tons graves, com pouca ocorrência de sons agudos. Um outro indicativo é o seu aparelho auditivo, que na maioria dos dinossauros se encontra bem preservado o suficiente para que seja possível fazer modelos de tomografia, e esses modelos sugerem uma boa capacidade de captar sons mais graves. Bom, na maioria dos filmes, nos jogos e na cultura pop em geral, os sons dos dinossauros são como ecoantes e assustadores rugidos, mas na vida real, estudos indicam que não era bem assim. Um paper de 2009, da Historical Biology, tentou desvendar exatamente qual seria o som desses animais. Para rugir, os dinossauros precisariam de uma caixa vocal. E bem, os crocodilos usam uma laringe para se comunicarem, um órgão bem parecido com o dos bípedes de poucos pelos, nós humanos. Já a maioria das aves possui um órgão diferente chamado siringe. O órgão está ausente em algumas espécies de urubu. Esse é o órgão principal pela vocalização dos avianos, e a siringe não possui nenhum órgão percursor. Ou seja, ele evoluiu junto das aves, depois da extinção dos dinossauros. E por evidências fósseis, também sabemos que a laringe veio muito depois dos dinos. Então, se esses órgãos não existiam, isso significa que os dinossauros não faziam nenhum som? Calma, calma, não é porque eles não podiam rugir que eles não fossem capazes de fazer nenhum som. Um outro paper, dessa vez publicado na Anatomical Record, mostrou que muitos dinossauros possuíam conexões em seus crânios, que criavam uma espécie de câmara ressonante, assim como a do Parasaurolopho, o que permitiria esses animais emitirem uma gama de sons, mesmo com um órgão diferente da laringe ou da siringe. Podemos observar que o Lambeossauro e o Hadrossauro possuíam cristas com uma alta capacidade de ressonância, um potente amplificador no topo da cabeça desses herbívoros. Foram encontrados fósseis dessas cristas, que são provas contundentes dessa sonorização. Alguns pesquisadores empurraram ar para dentro dessas cristas para saber qual seria o som emitido, e foi descoberto que esse intrigante dinossauro era capaz de emitir sons de baixa frequência, assim como elefantes e crocodilos modernos. Dá uma olhada em como isso era feito. Um fato curioso é que em Jurassic Park foram usados sons de diversos animais para compor os sons dos dinossauros. Para fazer o assustador rugido do T-Rex, eles usaram sons de tigres, jacarés, baleias, pinguins, elefantes e um cachorro mordendo um brinquedo. Bom, eu já consigo imaginar qual cachorro eles usaram. Recriar a forma com que esses maravilhosos animais viveram é uma árdua tarefa, mas uma tarefa que esses mamíferos, que depois de pelo menos 65 milhões de anos estão dispostos a realizar. Com muita ciência, pesquisa e ânsia de vislumbrar um pouquinho da vida desses gigantes monstruosos, nos aproximamos a cada dia mais de uma espiada em tempos nos quais ainda não existíamos. E se você quer continuar a receber esse tipo de material, você precisa fazer 4 coisas. Primeiramente, confere se você já é inscrito aqui no canal. Depois, verifique se você habilitou as notificações. Aperte o sininho. Antes isso era o suficiente para você ser prioridade no YouTube. Hoje você precisa dar o like nesse vídeo e comentar alguma coisa. Comenta sobre o vídeo de hoje. Assim, o YouTube vai priorizar você para os próximos Dossiê Dinossauro. Agora, me conta aí. Qual dinossauro você gostaria de ver na próxima edição do Dossiê Dinossauro? Comenta aí embaixo que eu quero saber qual ser pré-histórico você quer ver aqui na série. Lembrando que pode ser qualquer animal pré-histórico.
mamíferos, peixes, dinossauros, hominídeos, répteis, aves, qualquer um. Bom, é hora de fechar o laboratório. Muito obrigado pela sua audiência, um abraço bem forte e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.